E agora? Agora eu te escuto. Ah, agora chegou, né? O problema era aí mesmo, eu acho. É porque eu usei o aplicativo agora que está instalado, mas a câmera está distorcida. Eu não uso ele por causa disso, tá vendo? Eu vou tentar sair, Ah, vou tentar sair de novo e entrar pela web de novo, como eu estava. Só um minuto. certo. Ok, Cid. Ok, então agora, beleza? Ah, não estou ouvindo nada, você falou? Você tem que usar lá o aplicativo mesmo, sabe? Tem que usar lá o seu aplicativo. Tem jeito. Seu microfone está com algum defeito aí, seu microfone. Ok, Cid? Beleza? E agora? Beleza? Tá me ouvindo agora, beleza? Tô. Então, vamos lá. Então vamos começar então a nossa palestra. Então, vamos novamente rezar a Peraí. nossa oração, nossa prece de início dos trabalhos, e que Jesus nos conduz nessa caminhada. E nós iremos falar sobre um tema que mexe, né, queira ou não, mexe com o plano espiritual menos esclarecido da luz. Mas o amor, ele vence todos os obstáculos do caminho do bem. Então, o caminho, melhor dizer, o amor vence todos os obstáculos do caminho equivocados do mal.
e vamos sim levar ao caminho do bem. Senhor Jesus, mestre querido, que a tua paz, a tua bondade fecunda e infinita possa estar entre nós, iluminando os nossos corações, Senhor. E que a tua bondade serena e peregrina possa iluminar os nossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então, nós vamos ter agora a palestra com o nosso irmão Sidney. Ele vai falar sobre a obsessão e os vícios. Com o nosso companheiro Sidney, agora que ele passa a assumir neste momento. É com você, companheiro. Sidney, ele além de ser palestrante da nossa casa, ele também, né? Ele é professor e nos traz grandes ensinamentos aí para todos nós. Seja muito bem-vindo a essa casa. Bom? Isso aí. Só me dá um retorno do áudio aí, como é que tá? Tá escutando? Tô escutando. Beleza, então a imagem também melhorou agora, então vamos embora. Podemos começar, então? Tá gravando aí? Vamos começar, então, né? Eu não tô te escutando. Pode começar, nós estamos te ouvindo muito bem. Tá. Você tá no centro? Estou no centro espírita. O pessoal tá aí? Estou aqui com uma plateia aqui de 16 pessoas. Ah, vamos lá. Tá? Então, vamos saudar aí o pessoal, tá? Primeiramente, agradecer o convite aí, Roberto, primeiro de novo, né? É sempre satisfatório estar aqui com você e, enfim, poder falar um pouco sobre algo que a gente gosta bastante. Com uma plateia aqui de... É que se você deixar ligado aí, vai dar muito retorno aqui para mim. Abaixa um pouquinho aí. Então, vamos lá. Beleza. Agradecer ao pessoal presente aí, pedir desculpa aí sobre as questões técnicas aí, mas vamos em frente. Roberto hoje convidou para a gente falar um pouco sobre obsessão e os vícios, né? Apesar de ele ter colocado obsessão primeiro e vícios depois, eu vou inverter aqui, eu tomei a rédea para poder a gente entender primeiro os vícios e depois falar sobre a obsessão. Tá tudo certo aí? Parece que está tendo algum problema? Tudo certo aí, Roberto? Posso continuar? Pode continuar, estamos te ouvindo muito bem. Ah, tá. Então, beleza. Então, achei que estava com algum problema. Então, bom, vamos lá. Já atrasamos demais aí. Pessoal, então, a ideia hoje é falar sobre obsessão e vício, tá? Como eu estava falando, a gente vai inverter um pouco a ordem. E primeiro, eu sempre gosto de começar, né, como professor, separando as coisas, né? Começando pelo vício, vamos entender o que é vício, tá? Vício é uma palavra que vem do latim, né? Vitium, que significa falha, defeito. É um hábito repetitivo que degenera, né? Causa algum prejuízo ao viciado e aos que eles convivem ali, né? Então, isso é vício, tá, pessoal? Obsessão, então, é um substantivo feminino, né, segundo Aurélio, que tem a ver com apego, né, exagerado, de um sentimento, de uma ideia, né?
É uma motivação irresistível, tá? Para algo irracional. Então, começando a falar sobre vício, pessoal. Quando a gente fala sobre vício, é interessante, porque existem dois tipos de vício. Vícios físicos e vícios morais, tá? Dentre os vícios físicos, nós temos aí a gula, nós temos aí o tabagismo, nós temos aí, nós temos aí o alcoolismo, nós temos aí a dependência química nas suas mais diversas formas, tá? A gente tem aí o sexo também como um vício físico, tá? Que, por sinal, é tão forte e intenso quanto um vício químico, para vocês terem uma ideia do vício que é, né? As pessoas que sofrem com esse vício. Enfim, basicamente eu tentei aqui dar alguns exemplos, né, de vícios físicos. E aí a gente tem os vícios morais, muito bem descrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, e descrito também por nosso Mestre Jesus. São vários, tá? Se eu fosse ter que relacionar, eu começaria falando pelo orgulho. Então, o orgulho é um vício moral que acarreta em todos os outros vícios. E, vez ou outra, é o vício moral que também leva ao vício físico, né? O estado de orgulho. Aí nós temos o egoísmo, que também, vez ou outra, leva ao vício químico e outras drogas. Aí a gente tem maledicência, inveja, vaidade, avareza, ciúme, rancor, vingança, agressividade, intolerância, impaciência, ociosidade, negligência e tantos outros sentimentos que nos fazem, no dia a dia, de certa forma, buscar algo, né? Quando eu falo buscar algo, não é que esses vícios morais nos fazem buscar algo de bom, não. É que esses vícios morais revelam a nossa persona, fazendo com que cada um, então, se conheça e, a partir daí, comece a buscar, a traçar um processo de melhoria, né? De uma reforma íntima, um olhar para dentro. Então, vício tem a ver tanto com a questão física quanto com a questão psicológica, digamos assim, tá? E a questão psicológica está muito ligada à mente, né? A mente é o espírito. Então, parece ser simples a gente falar sobre essa questão, mas, ao mesmo tempo, não é tão simples assim, tá? Uma definição de Hamed, tá? Autor do livro Renovando Atitudes e as Dores da Alma. Esse cara fala assim, olha, em verdade, os viciados são todos aqueles que se enfraquecem diante da vida e se refugiam na dependência de pessoas ou substâncias. Então, olha que interessante. Eu comecei falando dos dois tipos de vícios, né, físicos e morais, e aqui ele reúne todos os dois em numa só definição. É bem interessante. E aí ele vai falar também que a origem desse vício pode ser um erro de cálculo, né, na procura pela paz e serenidade que as pessoas tendem a buscar, porque todos querem ser felizes, e ninguém conscientemente busca de propósito viver com desprazer, aflição, infelicidade, né, ou qualquer outro sentimento do tipo. Então, olha que interessante, ele chama de erro de cálculo, né? Aí depois ele vem ainda falar que o temor das provas, né, dos perigos naturais, da caminhada mundana, terrena que nós temos aqui, pode levar às fugas psíquicas. Então, olha interessante. Eu quis separar para a gente começar a entender, só que se você for buscar na literatura, na ciência, aí no caso, né, eles vão estar falando das duas coisas em conjunto. Uma coisa leva a outra. Porque em um percentual muito grande, eu posso dizer que muitas dependências químicas, muitos vícios físicos, eles são oriundos dos vícios morais. Então, é justamente essa fragilidade, essa fraqueza em lidar com o eu, que muitas vezes fazem com que nós, consciente, ora também inconsciente, buscamos fugas. E essas fugas podem ser das mais variadas possíveis, tá? Em as suas mais diversas formas, tá?
Então, o que acontece, pessoal? Na visão espiritual dos vícios, né? À medida que você vai, no caso dos vícios físicos, à medida que você vai consumindo, você vai, enfim, eu falei aqui de vários, tá? E aí eu quero chamar a atenção porque é interessante a gente falar sobre isso. Quando eu vejo o Divaldo Franco, por exemplo, sendo um pouco duro sobre essas questões dos vícios físicos, né? E aí ele vai citar principalmente o álcool e o tabaco, né? Que são lícitos. E aí é interessante porque justamente são dois vícios que matam, que ocasionam desencarne de muitos indivíduos todos os anos no mundo inteiro. E o Brasil não é diferente. Inclusive, no Brasil, nós temos um número de desencarnes bem alto no que tange a embriaguez no volante, por exemplo. Algo em torno de 50, tem ano que é mais, tem ano que é menos, 50 mil desencarnes por embriaguez ao volante. Sem falar no tabagismo, que deteriora vários órgãos, né, do corpo, que hora ou outra, lá na frente, você vai ter as consequências, né? O câncer de boca, o câncer de laringe, enfisema pulmonar, e aí, enfim, e outras coisas mais, né? E aí é interessante, né? Porque o tabagismo, por exemplo, causa impotência no homem, o homem impotente, ele abala o seu psicológico, e aí vai refugar em quê? Em outras drogas, provavelmente o álcool, por exemplo, ou outros, né? Cocaína, etc. E tal. E aí a gente consegue entender essa reação em cadeia, né? Pessoal, os vícios morais, ele está muito ligado à alimentação energética. E por que eu, né, começo a falar sobre isso agora? Porque essa reforma íntima que nós fazemos, ela é muito difícil, tá? Ela é dolorosa. Recentemente a gente fez uma live, né, falando sobre isso, e ficou bem claro para todos os seres que habitam esse planeta como é difícil reformar-se, como é difícil lidar com os vícios morais. E aí é interessante como a Freud, né? Freud, ambivalência. Freud vai chamar isso de ambivalência psíquica, né? O que é isso? A gente tem hoje muitos indivíduos que buscam esse conhecimento de si próprio ou buscam o conhecimento de alguma vertente religiosa, né? O exemplo de Jesus Cristo, e ainda assim, ciente do que precisa fazer, as suas ações não condizem com o que ele deseja. Então, olha que interessante, porque aí a gente entra nessa questão de alimentar as energias, né, do espírito, e aí, consequentemente, a gente vai estar alimentando também energias e dando asa, né, dando vazão aos obsessores, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Em síntese, eu quero falar para vocês que vícios, de certa forma, ele é ausência de virtudes. Então, e aí a literatura espírita vai falar muito sobre isso, né? Quando você tem muitos vícios, é porque lhe falta virtudes. Porque se você desenvolver as virtudes, você não tem esses vícios. Se você desenvolve virtudes, você deixa de alimentar essas energias vicióticas, digamos assim. E aí você desenvolvendo as virtudes, você bloqueia os obsessores, não dando condição deles aproximarem ou liberando energia que alimente esses obsessores, né? Então, a virtude ela é a antítese do vício. Então, isso que nós precisamos entender. À medida que nós, então, desenvolvemos as nossas virtudes, nós vamos abandonando os nossos vícios. Simples assim. Elas estão diretamente ligadas, né? E o que é a virtude? Eu estou falando de virtude, vamos entender. Todos os hábitos que conduzem ao homem de bem. Ou seja, pessoal, tudo que lhe é favorável na caminhada, na trajetória do bem, isso torna-se o início de virtudes, tá? Você ter atitude positiva, que gera bem a si próprio,
Você ser humilde, você ser modesto, né? Você ser sensato, ser companheiro, renunciar a vários aspectos, né? E a vários desejos em função do outro, lidar com a questão da caridade, do trabalho ao próximo, ser mais amável, afável, né? Abnegar-se de várias coisas, fé, sabedoria, compaixão, companheirismo, enfim. Quando você foca nessas virtudes que eu citei aqui, algumas delas, e aí você se exercita nesse caminho, nessa direção, você vai distanciando desses vícios morais. Porque não tem como, por exemplo, o orgulho brigar com a humildade. Olha que interessante. São os extremos, né? São os extremos. Aqui eu sou orgulhoso e aqui eu sou bem humilde. Entenda que eu estou aqui no meio, como um polos, né? A escolha vai ser minha. Quem eu quero alimentar? Para onde eu desejo andar? Então, entenda que, se eu caminhar para o lado da humildade, olha como eu vou ficando distante do orgulho. Olha só. Aqui eu vou ter avareza e simplicidade. Olha só. Se eu andar pela avareza, olha como eu vou ficando distante de ser simples, pessoal. Olha só. Então, à medida que nós tomamos conhecimento do que é vício, da gente se policiar e fizer as escolhas de uma forma racional, passando pelo crivo da razão, como ensina Kardec, e a partir daí você começar a desenvolver em si forças, forças para poder seguir esse caminho, porque ele não é fácil, não é simples e não é rápido. É longo, difícil e geralmente muito doloroso. Muito doloroso. E aí Kardec, no Livro dos Espíritos, né, quando perguntado sobre a condição humana de poder lutar contra isso, ele vai falar, os Espíritos vão responder de uma forma bem, assim, bem sintética. Lhe faltam forças. São a minoria que consegue chegar até o final. E aí, quando a gente começa a refletir sobre as vicissitudes individuais de cada um, é que a gente vai tendo noção como os espíritos foram coerente, cirúrgico, assertivo, porque realmente não é fácil. É muito difícil. Então, uma comparação entre vício e virtude, tá? Como eu falei, de um lado você tem, por exemplo, o orgulho e do outro você tem a humildade. Como é que a gente, então, desenvolve essas virtudes, né? Pelos caminhos que você escolhe, nós escolhemos, né? Eu posso, por exemplo, focar mais em conquista, em autodesenvolvimento, essa coisa toda, e à medida que eu vou me estimulando nesse caminho, eu vou deixando para trás a solidão, o sentimento de pequenez, de menosprezo, né? O sentimento de não ser útil e tal. Então, entenda que quanto mais positivo você for, mais virtudes você conquista. De forma simples, humilde, né? E coerente. Não vamos misturar as coisas aqui. Então, olha que interessante. Até os antigos filósofos, né, falavam muito sobre isso. Platão, né, viveu ali antes de Cristo, nasceu a teoria das formas, né? Ele fala assim que somente o bem é real, o mal é ilusório. Nesse caso, o vício entendido como mal não tem consistência própria, ele é simplesmente a ausência de virtude. Então, olha, de uma forma filosófica, olha como Platão chega e fala assim, olha, é o seguinte, se você não procurar as virtudes do espírito, que seja da terra, porque aí nós estamos falando de virtudes que prevalecem aqui também, como encarnados, se você não busca e não desenvolve essas virtudes, o que você vai estar buscando e acumulando? Os vícios. Simples assim. Aristóteles, por sua vez, olha a definição dele, né? A virtude é a média justa e os vícios são excessos, tanto para mais como para menos. A virtude é o hábito racional da conduta,
O vício, um hábito irracional. Os vícios são extremos opostos, cujo meio termo é a virtude. A abstinência e a intemperância diante da moderação. A covardia e a temeridade diante da coragem. Então, pessoal, Spinoza, né, Baruch Spinoza, já no século XVII, olha só o que ele fala, um filósofo também. A virtude é a principal de nossos, a virtude é a causa principal de nossos pensamentos, sentimentos e ações. O vício, submissão às paixões. Ou seja, o vício é deixar-se governar pelas causas extremas, submeter-se, tornar-se submisso. A virtude é tornar-se senhor das paixões, a causa das próprias ações. O vício não é um mal, e sim uma fraqueza, defende ele. O ser virtuoso pode transformar as suas tristezas em alegrias, os seus fracassos em êxitos. Então, por que a gente está filosofando assim, né? Vamos lembrar. A gente vive num mundo muito difícil, pessoal, muito difícil, tá? O processo regenerativo está acelerado, a gente percebeu que as coisas, elas estão aceleradas, com tudo que nós temos hoje disponível, tecnologia, informação, meio de comunicação, essa coisa toda, a informação ela chega de forma mais maciça, ela cobra mais discernimento, ela cobra mais filtragem, senão a gente vai enlouquecer com tanta informação, essa coisa toda. Nós temos um conceito de sociedade que ainda alimenta hábitos primitivos. Olha o tanto de famosos que desencarnaram por overdose, por exemplo, ou por outro tipo de vício. Eu vou me lembrar aqui do Chorão, né, o vocalista do Charlie Brown, morreu de overdose, né, no apartamento dele. A Whitney Houston também, aos 48 anos, né, foi encontrada afogada lá na banheira, apesar de lá no quarto eles terem encontrado drogas e tal, então chegaram à conclusão de que foi uma overdose. A Amy House também foi outra artista aí que, enfim, se foi cedo por conta de overdose, essa coisa toda. E aí, pessoal, existe overdose não só por drogas, assim, por medicação também, né? Muitos indivíduos, eles são muito dependentes de medicamentos, né? Então, esse uso excessivo, porque a medicação é droga, tá? Na verdade, a droga, como epistemologia da palavra, ela se encaixaria melhor, na minha opinião, aos fármacos, né? Ou seja, toda medicação, todo medicamento vindo da indústria farmacêutica para tratamento alopático é uma droga, é uma composição química, tá? E aí eu daria outros nomes, né, para substâncias psicoativas e tal, né, como cocaína, crack, enfim, e outras aí. Mas, enfim, por que a gente está falando e precisa entender um pouco sobre isso? Porque a ausência dessa virtude vai nos levar, então, como eu mostrei para vocês, à aproximação dos vícios morais. Esses vícios morais, eles podem ser a porta de entrada para vícios químicos, físicos, né? Dependência química. E aí, o que acontece? Você abre uma porta desse tamanho para os obsessores entrarem. E aí, então, dado esse conceito sobre vício, então a gente vai tentar falar um pouco sobre obsessão, que é ação persistente ou domínio de alguns espíritos que logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Isso está lá no Livro dos Médiuns, tá, pessoal? Capítulo 23. E apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo das faculdades mentais. Então, fica bem claro aqui que existem vários níveis de obsessão, né? Ele pode ir de uma simples intuição a uma obsessão realmente mais severa, né? Até orgânica, digamos assim. Lá no livro que é Espiritismo de Kardec, ele vai falar assim, ó, um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição.
Eles dão ordem, querem ser obedecidos. Os bons nunca se impõem, dão conselhos, e se não atendido, retiram-se, afastam-se, vão embora. Resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, fadigante e muitas vezes desagradável. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, né, faz aquela pergunta aos espíritos, o quanto a espiritualidade nos influi, né? E a resposta é simples e curta. Mais do que vocês possam imaginar. Tanto é que, vez ou outra, eles que vos dirigem. Então, olha que interessante. Nessa questão, Kardec deixa bem claro, né? Os espíritos deixam bem claro que a influência espiritual é mais do que nós podemos imaginar. Mais do que podemos imaginar, porque, vez ou outra, eles que dominam as nossas ações. Eles que dominam nossas ações. Invariavelmente, aí Manuel Filomeno de Miranda falando agora, tá? Invariavelmente, defrontamos nas panorâmicas da toxicomania, né, da sexologia, dos vícios em geral, a sutil presença de obsessores, como causa remota ou como efeito do comportamento que o homem se permite, sintonizando com mentes irresponsáveis e enfermas, desembaraçadas do corpo. Ou seja, pessoal, nesses ambientes que as pessoas costumam regrar-se de prazeres físicos, orgias, drogas, gulas, enfim, nesses ambientes podem ter certeza que junto dos encarnados estarão vários outros desencarnados, tá? Existem, como eu falei, níveis, né, de obsessão, né, segundo o Livro dos Médiuns. O primeiro grau dessa obsessão vai ser a obsessão simples, que é aquela inoportuna, aquela desagradável, né, que o espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando um mal-estar generalizado, aquela coisa toda, né? Então, seria a obsessão simples, que basicamente é o que nós encontramos assim no dia a dia, na sua grande maioria. O segundo grau, o segundo estágio desses tipos desses graus de obsessão seria a fascinação, que é uma ilusão produzida diretamente na mente das pessoas que está obsidiada. Ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias, né? Nessa situação, o obsessor é ardiloso e hipócrita, simulando falsa virtude. Então, olha que interessante. Essa fascinação é aquela que fica martelando na sua cabeça, no seu cérebro, né? Os suicidas costumam relatar muito, né? Os que acabam não conseguindo concretizar o suicídio, né? Eles relatam muito essa questão da voz, né? Tem uma voz na minha cabeça, tem uma voz na minha cabeça, pediu para me fazer isso, pediu para fazer aquilo, aquela coisa toda, etc. Então, esse grau aí de obsessão já é um estágio de fascinação. E aí, por último, o terceiro grau, ele vai chamar lá no dos médios de subjugação. É uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que a sofre e o faz agir em seu mau agrado. Então, olha que interessante. Chega no momento que a obsessão ela é tão forte, tão presente, que ela consegue fazer com que você desenvolva o mecanismo de ação que está intimamente ligado ao obsessor. Então, quando no Livro dos Espíritos que eu citei, ele vai falar lá, vez ou outra, ele que vos dirige, é aqui. Vez ou outra, ele que vos dirige. É aqui, na subjugação, onde o Espírito chega e vai te fazer como uma marionete. Você vai fazer aquilo que eles estão desejando que você faça, tá? Quais são essas características, né, desse processo de obsessão? Segundo o Evangelho, os espíritos maus, eles pululam, né, em torno da Terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação, olha que interessante, os espíritos maus pululam em torno da Terra em virtude
da inferioridade moral de seus habitantes. Então, olha como é importante nós buscarmos virtudes ao invés de distanciarmos dela. Olha como é importante nós entendermos a importância de desenvolver virtudes, principalmente aquelas que se assemelham ao Mestre Jesus, daquilo que está distante. Porque os vícios morais é que alimenta essa constelação de espíritos que ainda dependem dessa energia para poder aqui estar e sobreviver. Se negando, então, aos resgates, né, das nossas colônias espirituais presentes nesse orbe terreno. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação, e como tal, aceita. Mas aí então quer dizer que eu... Peraí, tem alguma coisa aqui no chat. Então quer dizer que eu preciso, então, aceitar isso de... Não, pessoal, não é aceitar isso e deixar as coisas acontecer, não, nada disso. E aí a gente entraria numa outra discussão aqui, mas o que ele está falando aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é que essas obsessões e essas enfermidades que acontecem na vida da gente, ela deve, né, às vezes, ser aceita como prova ou expiação, porque, por exemplo, no caso dos obsessores, né, nós temos os obsessores que nós trazemos de outras vidas, aquelas pessoas que, né, porventura nós fizemos mal, e aí ela deixa o ódio tomar conta da sua vibração, e aí quando você volta aqui para mais uma oportunidade, e ele fica no mundo espiritual, vai chegar um momento que ele vai te identificar pela sua vibração de ódio, né, que você manifestou lá atrás, e aí ele vai te achar. Então, existem obsessores que você traz quando você renasce aqui, e existem aqueles que você vai adquirindo ao longo da sua jornada, né? Essa obsessão, ela pode ser, né, geralmente ela é do desencarnado, mas ela também é de encarnado para encarnado. Então, quando você, por exemplo, não se dá bem na sua família, com os amigos, na escola, no trabalho, onde quer que seja com alguma pessoa, essa pessoa começa a desferir vibrações, né, deletérias ao seu respeito, à sua pessoa, isso vai chegar até você. Isso é um estado de obsessão de encarnado para encarnado. E o encarnado, ele pode obsidiar também o espírito, pessoal. Então, olha que interessante. A obsessão que nós estamos falando aqui é essa dos espíritos para conosco, mas eu estou falando para vocês que existe a obsessão de encarnado para encarnado e a obsessão de desencarnado, de encarnado para desencarnado. Então, o que acontece é que nós precisamos aí manter vigilância, nós precisamos buscar essas virtudes, né? E aí que, dentro disso que a gente está falando, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele vem trazer para a gente que quase sempre a obsessão exprime vingança, que um espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o diabo manteve com ele, né? Em vidas anteriores. Nos casos de obsessão grave, né, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que é a energia, né, do obsessor, e neutraliza as suas ações, e neutralizando também seus fluidos, né, salutares, evitando que ele consiga repelir isso aí, né? Então, é bem complicado. Quais são os fatores aí, né, que predispõem essas fragilidades, né, que nos deixam mais abertos, né, a obsessores, né? O instinto, as tendências instintivas, e aí eu estou falando do instinto, como nós somos seres animalescos que ainda nós trazemos no íntimo muitos modos primitivos, esses hábitos ainda revelam o nosso primitivismo, consequentemente alimenta ainda uma boa parte de obsessores, tá? A forma com que nós nos relacionamos, a forma como se faz o sexo aqui, ainda nesse momento, a necessidade que nós temos de consumir carne de origem animal ainda, então, enfim, todas as outras que nós já falamos também, essas tendências, elas nos deixam, né? Elas predispõem a obsessores. Lesões perispirituais é um outro fator. Lembrando que a gente, né, essas lesões perispirituais, ele está muito configurado com o nosso passado. Com o nosso passado. Para vocês entenderem assim um pouco, eu vou citar aqui a passagem lá da obra de André Luiz, do Nosso Lar, quando o André Luiz volta, né,
a colônia e tal, e aí ele começa a se entender, aquela coisa toda, ele começa a acompanhar os trabalhadores lá. Tem um momento que a senhora chega na porta da colônia do nosso lar, e aí ela começa a pedir, né, desesperadamente, né, começa a se humilhar lá e tal, para poder entrar, né, que ela desejava entrar ali naquele recinto de tratamento, essa coisa toda e tal. E aí, André Luiz chegando lá, né, quando foi acionado a pessoa que estava pelo que eu esqueci o nome agora, ele chega lá e vê naquela cena e se comove, né? E aí ele questiona, né? Por que que ela não poderia entrar naquele momento? E aí revelam para ele, né? Pediu para ele prestar mais atenção, olhar com mais afinco o perispírito daquela senhora, que, feito isso, ele conseguiria ver os pontinhos negros em todo o seu perispírito. E que esses pontinhos negros, ele estava relacionado ao passado dessa senhora, né? Principalmente ali das faltas cometidas com crianças, né? Abortos, morte prematura, essa coisa toda. E que, em função disso, ainda não é o momento dela, não é o momento do resgate dela, que ela ainda teria que se reparar, lamentar, essa coisa toda e tal e tal. E aí o André Luiz ficou muito surpreso com aquilo, porque ele não poderia imaginar e ele também não conseguia enxergar esses pontos negros no perispírito daquela senhora. Então, muito do que nós vamos plantando nas nossas existências, isso vai voltando conosco, né? É como se o nosso perispírito tivesse lá já com a predisposição. Se a gente vai ter esse problema ou não, vai depender da nossa nova oportunidade. Então, de uma forma mais simples, né? Às vezes, eu tenho, por exemplo, eu cometi um vício da gula, né, em vidas passadas, aquela coisa toda, de repente, eu pedi lá, né, como expiação, a questão de uma doença, como diabetes, a coisa toda, etc. Bom, é como se esse gene estivesse aqui no meu perispírito. A forma com que eu levar a vida, as escolhas que eu fizer aqui, é que vai me fazer desenvolver, é que vai ativar no meu perispírito isso ou não. Muitas das vezes, nós temos aí alguns pontos do perispírito que vai acontecer independente do que aconteça, independente das suas escolhas, né? Faz parte das suas expiações e do seu resgate. Mas uma grande maioria não, pessoal. Uma grande maioria depende das suas ações, das suas atitudes. É o bem que você faz aqui que vai deixar isso lá paradinho. Você vai ganhando mérito para que na próxima encarnação esse pontinho já não apareça mais, porque você foi meritoso. Nessa oportunidade você aprendeu, você aproveitou a oportunidade, você não desenvolveu seus vícios morais. Então você não desenvolveu essa doença pré-existente que estava ali. E aí o que acontece? Você foi meritoso. Na próxima encarnação, provavelmente você não deve acontecer. Imperfeições morais, pessoal. Isso aí é outro fator que nos deixa muito vulnerável, tá? A questão de obsessão. Nós precisamos nos reformar. Mesmo que doa, mesmo que você não consiga isso da noite para o dia, nem do ano para o outro, nem de uma década para outra. Mas que enquanto vocês estiverem aqui, tendo essa oportunidade, encarnado, se inspire no Mestre Jesus, incorpore aquilo, agarre isso com todas as forças que vocês tiverem, não perca essa oportunidade. As virtudes é o caminho. Jesus mostrou isso para a gente das mais várias formas, das mais diversas formas na sua passagem aqui na Terra, né? Vários trechos bíblicos a gente vai entender essa moral de Cristo e como ele nos direciona para virtudes, não para os vícios. Estrutura psicológica da pessoa. Pessoal, Joana de Ângeles, e aí eu vou relacionar isso com a ciência, né, com a psicologia, ela recomenda um estado de vigilância, que a gente fala no espiritismo, mas é recomendável que a gente tente construir uma condição psíquica favorável para o nosso desenvolvimento, para o nosso dia a dia. Se você deixa se levar por fatores que vão acontecer, por mazelas, por problemas, essa coisa toda, e você não encontra, você não alimenta forças para poder lutar contra isso, você vai ficar depressiva, ansiosa, angustiosa, temerosa, essa coisa toda, e aí você vai baixando seu padrão vibratório, você vai desvinculando as virtudes, apegando aos vícios morais, e aí você vira uma porta de entrada para os obsessores. Manter vigilância, tá? Olha, pessoal, uma boa música, bons livros, tá?
pensar em coisa boa, ler o Evangelho, né? Refletir sobre o que você fez durante o dia. 10 minutos de reflexão por dia é suficiente. É um exercício que vai fazer um bem a qualquer indivíduo. Outro fator, educação familiar. Bom, aí é uma questão de condição. Isso aqui daria, só esse tema daria outra palestra, mas Kardec, lá no Livro dos Espíritos, né, fala da missão para com os pais, que nós somos responsáveis pelos nossos filhos, né, até determinado tempo, de imprimir nele boas inclinações, boas virtudes. Isso é obrigação nossa, dos pais. Então, é justamente na infância onde ele está mais vulnerável a você imprimir boas impressões nele e tirar as más inclinações que ele tem, que ele trouxe de outras existências. E aí a gente tem uma sociedade que parece que isso fica distante, não estou generalizando, mas é só a gente olhar para o lado, né? As pessoas muito corridas, não dão muita atenção aos filhos, os filhos muito ocupados, né? Longe de ausência de pai e de mãe, né? O exemplo, o diálogo, a evangelização espírita, enfim, aí essa educação familiar, essa base familiar, ela consolida, ela traz uma estrutura para o indivíduo que, lá na adolescência, quando esse indivíduo começar a ter 14, 15, 16, 17 anos, começar assim, ter essa liberdade, vai para uma festa, lá vai achar um colega que está usando droga. É ali, pessoal. Então, o investimento que nós fizemos aqui na base vai começar a refletir lá, nesse momento. Porque aos 7, 8, 9, 10 anos, uma criança que entende já a moral de Cristo, o Evangelho de Jesus, a mãe depois, mesmo que ela tenha todos os problemas da juventude, eles vão ser diferentes. Eles vão ter o crivo da razão, eles vão ter o crivo do mestre, né? Das virtudes que eles nos trouxe. E eles vão pensar 2, 3 vezes antes de entrar em qualquer furada, digamos assim, né? Com a turminha dele. Influência do meio social, pessoal. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. A velha máxima serve para esse tópico aqui. Bom, por uma questão aí de tempo, né? Aí a gente falou um pouco das lesões do perispírito. Essas lesões, ela altera, tá? Ela altera a atividade mental, ela dessensibiliza pontos específicos do perispírito, né? Essas lesões. E aí depois, qual é a consequência? A alma ressurge, né, no equipamento físico, transformando consigo as próprias falhas a este carnal, a eventos kármicos, né? Que foi o que eu falei para vocês. Isso está no livro Ação e Reação, tá? Quando a gente fala das imperfeições morais, olha que interessante, tá? Lá no Livro dos Espíritos, né, a questão 269, ele vai falar que as imperfeições morais são comportamentos contrários à lei de Deus. Lá na questão 895, ele vai falar que o interesse pessoal, o apego às coisas materiais, prejudicam muito as virtudes e auxiliam muito os vícios morais. E ele vai falar lá na questão 913 que o egoísmo deriva do mal. Então, como a gente pode perceber aqui, eu já falei dessas questões aqui, só por uma questão de tempo, a influência do meio social é muito importante. Quando a gente fala de obsessão, drogas, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com os adolescentes. Essa fase era uma fase de todos nós passamos, né? Eu passei e foi uma fase difícil para mim, enfim. Rogo a Deus e agradeço por ter passado, né? Sem sequelas e tal. Mas é uma fase que merece muita atenção dos adultos e que necessitou de boas impressões lá na infância, tá? Como é que a gente pode, então, prevenir essas obsessões, pessoal? Fazer aos outros o que queríamos que os outros fizessem a nós. Eu vou falar mais, viu, pessoal? Quando a gente entende o Evangelho de Cristo, e aí começa a tentar, né, é o meu caso, por exemplo, a gente começa a tentar incorporá-lo, praticá-lo, nas suas mais vertentes possíveis no nosso dia a dia, eu começo a entender que, mais do que fazer para o outro o que eu desejaria que fizesse para mim, a gente precisaria, ao invés de fazer para o outro, né, o que eu gostaria que fizesse para mim, a gente precisa desejar ao outro com mais pureza aquilo que nós desejamos para mim, para nós. Então, quando você
se aproxima dessas virtudes, desenvolve esses sentimentos bons e começa a auxiliar o próximo, você cria um campo magnético do bem que o obsessor não vai gostar, não. Você vai criar uma proteção nesse caminho. É difícil, é árduo, mas a caridade, pessoal, é uma medida preventiva que funciona e sempre funcionou. Emmanuel, né, das várias dicas que ele passa para o Chico, ele vai falar em uma delas, né? Chico, quando você estiver em situações difíceis, trabalhe, faça caridade e observe o resultado. A prática do amor, pessoal, é, acima de tudo, um serviço aos semelhantes, né? Eu sempre gosto de citar que essa questão do amor é fantástica, porque é a lei universal, né, de todos os planos, de todos os mundos. O amor é a lei universal dos mundos primitivos, de prospiações generativas, de todos felizes, enfim, fé celeste, todas as escalas de mundo, a lei universal é o amor. A gente nunca deve esquecer disso. O que mais a gente pode fazer para evitar, né, essa questão da obsessão? A reforma moral, como nós já falamos aqui, o conhecimento ou o autoconhecimento, até porque, pessoal, olha que interessante, Kardec, lá em Obras Póstumas, ele vai dizer que o homem não raramente é obsessor de si mesmo. Então, olha que interessante. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. O que ele está falando? Autoobsessão. Quando a gente trabalha o autoconhecimento, você vai distanciar dessa autoobsessão. O que seria essa autoobsessão? Aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, vão se sentir discriminadas, né? Não conseguem enxergar a beleza na vida, nas coisas, não conseguem ver a essência divina, essas pessoas, por si só, elas estão se sabotando, elas estão se obsidiando a si mesmas. Porque a partir desse sentimento, desse comportamento, você vai atrair muita coisa negativa e vai se aproximar de outros vícios morais, porque chega no momento que você vai afogar, a psicologia vai chamar isso de mecanismo de negação, você vai se negar a aceitar os fatos e vai procurar fuga, como diz Divaldo. Vai ser a bengala, né? Aí você começa a beber, a fumar e aí vai. Prece, pessoal, muita prece. Prece é um antídoto fenomenal. Emmanuel sempre recomendou isso para Chico. E, enfim, as pesquisas hoje também mostram, né, a força e o poder da prece. Passe, água fluidificada, evangelho no lar, caridade, né, assistência espiritual na casa espírita. Todos esses fatores, pessoal, vão contribuir aí para uma proteção. Não que nós vamos ficar imunes, porque nós temos obsessores, naturalmente nós, né, e tal, enquanto nós não desenvolvermos virtudes profundas ao ponto de tocá-lo lá no plano espiritual, eles vão continuar nos acompanhando. Haja vista um exemplo que me veio à cabeça agora, né, quem assistiu o filme de Divaldo, vai lembrar, né, do obsessor, que acompanhou ele por anos e anos e anos, até o momento em que chegou até a porta dele, né, a mãe desse obsessor. E aí é que ele foi perceber, nesse momento, o tanto de amor que Divaldo tinha para com ela e todos os outros semelhantes que ele já tinha ali, né, no trabalho voluntário dele. Enfim, a gente precisa desenvolver a vontade, como eu falei para vocês. Lá no livro dos Espíritos, na questão 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Então, olha que interessante, né? Olha o tapa de veludo aqui que a espiritualidade nos mostra, né? Muitas das vezes, pessoal, falta vontade. Nós inventamos desculpa, a gente não quer sair da zona de conforto, e aí, no íntimo, a gente não está enganando lá em cima. Nós estamos enganando apenas a nós mesmos. Vamos mudar isso aí. Bom, e para finalizar, a gente tem aqui uma passagem do livro, né, Sexo e Destino, capítulo 5, onde André Luiz relata ali o caso do Cláudio.
né? Lá nas páginas 51 a 55. Cláudio, em sua casa, ele abre o jornal, começa a ler, e ele é adepto do beber socialmente, e aí um espírito que já tem afinidade com ele, já se alimenta dessa energia nesses momentos, chega e começa, né, naquele primeiro processo de obsessão, né? E aí fica falando lá no ouvido dele, eu quero beber, né? Eu quero beber e tal, aquela coisa toda. E esses espíritos são sagazes, pessoal. Eles sabem os nossos pontos fracos. Eles sabem. O mundo espiritual também é um mundo onde os espíritos evoluem, né? O que eu quero dizer com isso? Que há espíritos e espíritos. Entre aqueles que aceitam, né, a luz e caminham para o bem, aí vão desenvolvendo também suas virtudes lá, e aqueles dos maus que também vão descobrindo como que as coisas acontecem lá. O que eu quero falar, resumindo, tem espíritos e espíritos. Alguns, eles conseguem manipular a energia de uma forma mais do que outros. Então, se você tem um obsessor altamente capaz e inteligente, a força de obsessão dele é maior do que o outro. Então, se é um que você se afiniza, se alimenta já há muito tempo, por exemplo, você gosta de beber socialmente, mas socialmente todo final de semana eu vou beber, eu vou fumar, eu vou cheirar essa coisa toda, esse cara já é seu companheiro, ele vai estar sempre contigo, mesmo dia que você não fizer. E o dia que ele achar pertinente, conveniente e que é possível, ele vai acontecer. E aconteceu com o Cláudio. Ele não aguentou a pressão, enfim, aí pegou uma missa e começou a beber, e ali eles foram se alimentando. E aí chegou um, chegou outro, chegou três, chegou quatro. A sintonia, e aí esse livro vai relatar muito nesse capítulo isso, a sintonia dos espíritos, a forma com que eles sugam essa energia, com que eles se alimentam dela. Inclusive, ele traz detalhes lá no livro muito interessante, né? O espírito passando a mão assim, ó, no pescoço dele, como se sentisse aquele prazer quando ele bebe, entra aqui, né? Sai rasgando. Gente, é incrível, é incrível. Vale muito a leitura. Bom, para a gente finalizar, pessoal, cautela, tá? Nas atitudes, comportamento, preservativo aí, a dádiva do corpo, vamos cuidar da mente, do espírito. Vamos meditar, vamos tentar anular essas influências negativas. E lembrando sempre do que Jesus nos falou, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. É isso, pessoal. Valeu, obrigado. Desculpa aí o improviso, porque acabei tendo que dar uma acelerada por conta do tempo aí, né? Para não perder vocês muito tempo. Mas é isso aí, Roberto. Obrigado. É isso aí. Valeu, Sidney. Foi muito bom, né? Nossa primeira experiência como duas plataformas ao mesmo tempo, né? Nós estamos aí no Zoom e estamos também no YouTube. Então, fique aí para a turma aí depois dar lá aquele like lá no YouTube, assistir de novo lá. Nós vamos dar talvez editarmos lá primeiro o início, né? Com aquelas